Toda honra, toda glória ao nosso Deus, que nos resgatou. Glória a Deus por isso. Amados, lembrarmos os irmãos e convocar os irmãos a estarem aqui sábado, domingo, que vem, aniversário do nosso igreja. Teremos cultos 2 dias, às 7 da noite. Sábado e domingo, aniversário da 66. 66. Está tudo aqui, estou aqui na vida da outra mais raiva. Mas a gente lembra que o Senhor nos resgatou. Amém? Amém por isso. Salmos capítulo 126. Eu vou fazer a meditação de semelhança do que eu meditava na oração aqui na última quinta-feira da tarde da irmã Larissa. Ali a gente compartilha, quem participa das orações sabe, a gente compartilha cada uma meditação livremente, caso queira. E lá eu trouxe essa meditação do Salmo 126 e hoje eu estou essa coisa novamente. Os 7 irmãos que estavam lá no escolhido. Porque quando ele também faz novamente a meditação, ele está revendo as coisas. Compartilha comigo. Toma meu coração que ele possa ter esse coração de irmãos também. Eu falo simplesmente identidade. Nós já cantamos. Amém? Sempre rápido, irmão. Porque ser o Senhor também. Para todos nós comemorados, celebrando esse memorial. Só sempre se diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor trouxe o cativeiro, voltaram a Sião, estávamos com construção. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, nós corremos do Senhor. Os que semeiam lágrimas semearão com alegria. Aquele que dava a preciosa semente, andando chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus moros. Louvado seja o nosso Deus, vamos orar. Senhor, agradecer a Deus, Pai, por esse momento, essa manhã, Deus, como é que nos fala, Deus, importa pelo Senhor, e nós estamos aqui, Deus, nesse momento, para adorar o nome do Senhor. O Senhor possa, Deus, ouvir as nossas petições, as nossas orações aqui neste lugar, que nós estamos vendo do Senhor, e o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor precisa também, Deus, permitir misericórdia nas nossas vidas. E hoje eu tenho agradecimento, Deus, quando a sua Deus, Senhor, nos quer deixar esse memorial tão abençoado, Deus, como nós nos lembramos do sacrifício do seu Filho na cruz, por sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Devemos estar constantemente utilizando a palavra do Senhor como cuidado. Seja nesta manhã, Deus, nossa manhã de renovação, de reflexão, e que nós possamos levar o Senhor como nosso lar, como nosso socorro, nosso Deus, e que Ele, Deus, prometido, Deus, como tal cuidado com a sua igreja. E nós precisamos aprender uma vida de santidade, agradecendo ao Senhor sempre e sempre, Deus. E sabemos, ó Pai, temos a confiança de que esse tudo está caminhando de nossa vida, de vitória sobre meus irmãos. Ó Deus, muito obrigado. Esteja também estabelecendo a vida do pastor Fabiano, que o Senhor possa cuidar da vida do teu filho, Deus. Amém, irmãos, que ele possa nessa manhã, Deus, que ele colocar a cara do Senhor diante do Senhor, Deus, que o Senhor possa dar para o filho do Senhor cansado, que ele possa ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Que a palavra do Senhor Deus possa falar profundamente, verdadeiramente aos nossos corações. Nós te amamos, te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
É o lema das nossas vidas. Não é? Amém? Muita gente recita esse versículo, né, nos dias de comemoração, por exemplo, no mês que vem a gente pode fazer grandes coisas Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aniversário da igreja, nos nossos aniversários a gente faz isso, quando a gente recebe uma bênção, uma graça de Deus, a gente cita grandes coisas Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que era um jargão, um louvor grandioso, porque foi inspirado no povo de Deus. Eles diziam grandes coisas do Senhor por nós, com muita propriedade. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, que não deixa. Grandes coisas. Será que uma dádiva terrena seria só que temos para agradecer ou que nos deixa realmente felizes? E o povo de Deus, olhando para eles tinham propriedade, cantares, eram grandes. Aqui a Bíblia fala que eram grandes dos degraus, como é que é isso, irmãos? O povo de Deus dizia uma vez ao ano ao templo, e ao subir ao templo, cada degrau, cada subida que tinha, tem todos os detalhes, mas assim, cada degrau que eles iam, eles entoavam um salmo de louvor a Deus, onde ali cantaram a esperança, as promessas, a fidelidade de Deus e uma coisa grandiosa, a alegria. Quando eles iam à adoração, eles iam com alegria. E só falavam dele, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas por que alegria? Por que essa tão grande alegria? Tudo precisa de uma razão. Que grandes coisas são essas deste povo de Deus aqui, tão feliz? Que grandes coisas são essas? Esse povo de Israel ia para o templo e ficava tão alegre. Vamos registrar três coisinhas bem rápidas nesse tempo. Que grandes coisas são essas? Esse povo tinha esse sentimento. Um sentimento que a Bíblia diz aqui no versículo 1, já no versículo 1 tem um grande motivo, mas lá no finalzinho do versículo, estávamos como um sonho, parecia que estávamos sonhando. Algo tão grandioso, que parecia que tinha um sonho nosso sendo realizado. Olha esse sentimento. Parecia que estávamos sonhando quando o Senhor fez uma coisa, irmãos, grandiosa. E ele diz no primeiro versículo, que acho que o estopim para dizer que grande coisa o Senhor fez para aquele povo. Qual é o estopim? Olha o versículo primeiro, nós lemos, quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando o Senhor tirou a gente do cativeiro, quando o Senhor trouxe o povo de um cativeiro e nos colocou em Sião, que era Sião, cidade de Jerusalém, local da adoração, local da manifestação de Deus. Então a Bíblia diz na expressão que o povo chegava para adorar a Deus, dizendo, nós estamos alegres, mas antes de dizer que estavam alegres, eles tinham na sua memória uma coisa tremenda. O Senhor nos tirou de lá. Que maravilha! Aí ele tinha propriedade do povo. Tinha uma razão para levar. Eles chegavam para buscar a Deus, adorar a Deus, e antes de chegar a adorar a Deus, eles... E olha o que o Senhor fez por nós. Cantemos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor trabalhou na nossa vida. Alguma coisa tremenda aconteceu. O Senhor tirou a gente de lá. Era a propriedade que o povo tinha. Eles estavam se lembrando, trazendo a lembrança, trazendo a memória do cativeiro que eles viviam. E gerações já tinham passado.
Mas é uma realidade tão grande que eles começaram a dizer: estamos na presença de Deus, porque o Senhor tirou a gente de mim. Eles lembraram de onde o povo saiu. Uma prisão que foi adquirida do pecado. A prisão do juízo de Deus. Libertos das trevas que viviam, porque eles não viviam em comunhão com o Deus deles. Toda adoração se repetia, justamente mais do templo, ali naquela localidade, quando eles se reuniam para adorar a Deus, e eles chegaram naquele momento, o Senhor tirou a gente, nos colocou, nos deixou essa grande possibilidade de estar na presença de Deus de novo. Então eles viram, o povo estava agradecido, cheio de gratidão, cheio de alegria. Eles especularam sobre isso. E reflete, tem refletido isso na vida do povo. Eles diziam: eu não estou estudando, o Senhor nos tirou de lá. E uma adoração tão genuína. Genuína porque advida a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a adorar. A palavra de Deus nos mostra a nossa razão de adoração. E o povo de Deus tinha naquele salto ali, essa razão, palavras tremendas, fazendo de lembrar de onde eles saíram e para onde eles foram. Uma adoração jubilina, que traz a ideia, sabe por quê? De que a gente verdadeiramente está adorando. Ou de que realmente esse alguém que o nosso Deus fez por nós. A gente lembra da sua boa mão sobre nós, sobre o povo, sobre nós, como de Deus. Então o povo estava ali, tendo também marco de relacionamento com ele. Como eu disse, eles estavam indo para adorar, estavam chegando à presença de Deus, eles ali efetuaram grandes coisas que o Senhor fez, tirando a gente do cativeiro, e eles tinham esse sentimento, ficam como se fosse um sonho realizado, como se estivéssemos sonhando, ficando como aqueles que sonharam, algo que o povo esperava, mas com certeza a verdade é que receber essa graça de Deus realmente deve ser um sentimento de um sonho sendo transbordante na nossa vida, algo que necessitávamos, nós esperávamos, o povo esperava, tanto isso que estava recebendo do Senhor. Eles tinham esse sentimento maravilhoso e eles cantavam grandes coisas sobre o Senhor por nós, com grande propriedade. E não há nada melhor, né? Nada melhor que ser livre do cativeiro, livre de um local onde não há presença de Deus, onde a adoração não era completa como eles queriam fazer. Mas que você estivesse fora do arraial, se pudesse fazer uma oração a Deus, Daniel queria um cativeiro e orava a Deus. Mas a adoração era dele. Aí ele corria com o povo, eles estavam adorando a Deus felizes por causa disso. E o cativeiro era por causa do pecado. Era juízo. E nós vimos ali como libertar pela misericórdia de Deus. Amém. O povo tinha uma razão para chegar ali e adorar. O povo via ali, o salmista via ali, como inspirado para escrever, ele viu que havia uma libertação, que havia uma graça, um motivo para ele. Aí no versículo 2 ele fala: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Assim o sorriso do lado. Eles ficaram meio fechados às vezes, mas ele teve razão de abrir o sorriso, mostrar que eles falam, seja lá o que for, existe um sorriso para mim, existe um sorriso para aquele povo, existe um sorriso para eles. Sim, mas não um sorriso de canto, não é só isso. A minha boca se encheu de riso. Era muita alegria, pela tão grandiosidade da bênção.
fala, a minha boca se cheia de riso e o nosso língua de crentes. Os crentes, eles evidenciaram a alegria na vida deles. E, aliás, os crentes evidenciam isso na nossa vida, né? Mas na oração, eles se enchiam de crentes, pela graça recebida, a nossa boca se enchia de riso e a alegria era uma explosão de alegria. Porque Deus tirou ele do cativeiro. Grandes coisas fez o Senhor. Por isso, podemos colocar assim: o Senhor nos tirou do cativeiro, por isso estamos alegres. A criação de morte, a razão era grandiosa, que eles reconheciam isso, algo transbordante. Eles esqueciam como o salmo que o povo acabava até enxergando isso. Apesar do testemunho de fora, eu creio que o povo externava isso. Aqui na Escritura diz: eles iam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a eles. O milagre de Deus na vida deles era externado. Eu lembro, se não me engano, Neemias, irmãos, em que o povo voltou à terra para adorar. Eles começavam a maneira a falar de Deus, a trabalhar a Deus, importantes a Deus, que em outras terras se ouviam, pela tão explosão de alegria. Salvo engano, Neemias. Mas o povo entoava louvores que em outras terras circunvizinhas começavam a ouvir a alegria daquele povo. Realmente, o cativeiro é grande, a alegria tem que ser grande. O povo reconhecia isso, eles viam eles estavam com convicções na nossa boca, eles enchiam de sorrisos. E começávamos a cantar. Porque o Senhor escolheu do cativeiro. Sabe o que eu falo ali, irmãos? Reconhecer o tamanho da bênção. Às vezes a gente fala de salvação, você salva, né? Sério? Tem isso mesmo para você? Será que é só mais uma graça? Sério? É um maior milagre para a pessoa receber de Deus a sua misericórdia. O povo estava reconhecendo que Deus agiu, foi gracioso e trouxe uma alegria para eles. E olha, a alegria que o mundo não conhece. E outras nações não conheciam. E outras nações não vão conhecer a alegria da libertação de Deus do cativeiro. O Senhor ajuda ali, o Senhor ajuda ali. Diante do testemunho da libertação, eles demonstravam grandiosa era a bênção, grandiosa era a salvação. Não era a saúde, não era uma vitória na terra, não era uma prosperidade momentânea, era salvação, grandes coisas que o Senhor fez daquele povo. Por isso eles estavam alegres. O Senhor também é gracioso com eles, salvação e renovação a todo instante. Veja que o versículo 4 ela diz: faz-nos regressar outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as das águas da corrente do sul. É interessante essa questão, algumas pessoas colocam, pessoas com Bíblia explicada, as correntes do Negev. Negev era deserto, árido, sequidão, isso era pedregoso, pedregoso, isso acontece até nos dias de hoje, pedregoso, onde se chovesse, nem no lado lá no chão. Olha só como é a situação que já. Só que não chovia. Só que o Senhor era tão gracioso na terra, isso acontece até nos dias de hoje, chove na montanha, as águas descem, os riachos se juntam e formam tremendo, novos procura da grande doença. A coisa linda, maravilhosa, as pessoas não correndo para correr
Senhor manda correntes de água trazendo vida. Ele estava dizendo, Senhor, faz endereçar e faz correr. Ele falou, Senhor, faz com a gente como as correntes do sul estavam secas, em sequidão, sem vida, sem nada. O Senhor veio e trouxe vida com as correntes do sul. Irmãos, é assim que Deus fez com aquele povo. É assim que o povo estava se sentindo. Por isso estavam adorando a Deus, indo à adoração a Deus e cantando em alegria para Ele. Por isso que estavam alegres, tremendamente alegres, porque eles lembram como a misericórdia de Deus veio sobre eles. Uma vida de sequidão, o Senhor mandou suas correntes para trazer vida. Era tremendo. O louvor daquele povo, porque eles estavam vendo que Deus era glorificado. E ele fala, ele leva uma pessoa da semente andando chorando, voltará sem dúvida com alegria trazendo contigo. Aquele que tem a sua preciosa semente e vai andando fiel, semeando, vai voltar com alegria. Porque ele é fiel, grandes coisas fez ele por nós. Eles cantavam assim. Essa é um pouco da história, irmãos, do salmista do povo de Deus. Se você olhar, você vai ver mais detalhes, você vai ver mais coisas, você vai ver grandes coisas. Era o verso principal para eles ali. E tem que ser um verso para a nossa vida. Tudo, não só para uma pensão, não só para uma passagem de ano, né? Às vezes fala isso quando vira o ano. Não, tem que ser um verso para a nossa vida. Por quê? Eu não sei se você vê semelhanças na sua vida aqui. Eu falei que o povo teve motivo para adorar, o povo estava alegre, o povo se chama riso, o povo se chama cânticos, o povo cantou grandes coisas que o Senhor por eles, o povo declarou que Deus era fiel, que estava renovando a vida deles. E nós? Podemos ser aquela para eles, irmãos, esse texto fala muito para a nossa vida também. Porque nós temos que dizer que grandes coisas fez por nós. E por isso estamos alegres. E o que o Senhor fez? Nos libertou do cativeiro. Ué, não é? O Senhor também nos libertou do grande cativeiro do pecado. Pecado, não é? Vejamos as semelhanças. E a realidade de nós, grande coisa fez o Senhor por nós, porque havia um cativeiro onde o Senhor nos libertou. Amém? É amém, porque sabe disso só porque eu estou pedindo amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O que ele fez, meu? Me tirou lá do pecado. Perdoou a minha vida. Salvou a minha vida. Grande coisa que fez o Senhor por nós. Foi isso que ele fez. Essa é a maior bênção, irmão. O Senhor nos dá emprego, glória a Deus. O Senhor nos dá saúde, glória a Deus. O Senhor te libertou do cativeiro do pecado. Enche a sua boca de riso. E enche a sua vida de cânticos. Isso é a razão da alegria. Nós também temos nós temos razão para dizer grandes coisas ofereceram por nós, porque Ele nos tirou de lá. Onde Ele nos abençoou a nossa vida, que era o deserto sempre. Ele veio com suas correntes de vida, chamada Jesus Cristo. Onde Ele veio adentrar a nossa vida seca, morta, Ele veio com vida, e foi Jesus Cristo naquela cruz. Grande coisa fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso a minha boca está insistindo. Não é aquela gargalhada, mas tem satisfação da vida. Satisfação.
ter feito muitas coisas por nós. Libertou-nos do pecado, libertou-nos do juízo de Deus. O nosso Deus operou uma graça indizível. E essa graça tem Jesus Cristo. E agora, ao vir a casa de Deus, nós temos que lembrar o nosso maior milagre. Lembrar, subirmos os degraus da igreja, dizendo assim, ou os degraus da nossa vida. Cantar ao Senhor, grande coisa o Senhor fez por nós. Porque eu lembro daquele dia, eu lembro do resgate, eu lembro da libertação, eu lembro daquele dia maravilhoso que o Senhor me chamou para esse perdão maravilhoso. Ou seja, nós podemos sorrir. Temos razão eterna como felicidade. Nós temos cânticos que não podem parar de sair da nossa boca. Eu não sei cantar, mas canta nos degraus da nossa vida. Canta para o Senhor, canta no teu coração. Cantar não está aqui em cima, cantar aí com louvores a Deus, onde quer que você esteja. Está indo adorar a Deus, vai para cantar, vai para adorar, lembrando que o Senhor está aí só porque o Senhor te tirou do cativeiro. Só porque o Senhor tirou você das trevas, aonde tu não estarias se o Senhor não te libertasse? Onde? Então Ele transformou o nosso deserto como as correntes do sul, e de certo somos guardados por Ele. Mesmo dificuldades, temos a sua fidelidade, guardamos a nossa fé nele, e nós com certeza voltaremos cheios de alegria, carregando nossas bênçãos, carregando vidas. Eu falo da preciosa semente. Deus. Glória a Deus, vidas conosco, para adorar o nosso Deus. Liberta esta lei do mesmo cativo. Amém. Os irmãos estão me acompanhando. Se não, leia a Bíblia, vamos ler a palavra novamente. Eu espero que vocês não tenham acompanhado o crescimento. Quero dizer, meus irmãos, nós temos razão para cantar. Isso é verdade. Qual é a razão? Qual é a satisfação? A libertação que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Senhor, eu por nós. Ele nos deu a nossa libertação. Libertação, nosso perdão. O Senhor nos deu que nós não podemos celebrar. Que é a ceia do Senhor, é trazer a memória algo tremendo. O Senhor nos libertou. Se Jesus não morresse na cruz, você não seria salvo. Se Jesus não se entregasse naquela cruz, nós não teríamos razão para cantar. O cativeiro aqui era muito mais além. É semelhante? É. Muito semelhante a ele, uma aliança também. Uma aliança de salvação também. Tínhamos problemas, mas o nosso vai muito mais além. Então vamos se alegra. Se alegra por proclamar isso. Se alegra por proclamar isso em nome de Jesus.